Então se concentra naquilo que você sabe fazer bem, no que você faz de diferente, coloca coração nisso. Isso que é propósito, né, porque eu particularmente vejo dessa maneira, a gente constrói coisas na vida, né, às vezes mais grandiosas, às vezes menos, mas a gente constrói coisas e não adianta nada a gente não compartilhar. Se a gente não compartilha, o que que a gente ganha? No final, E isso deu um outro sentido, deu propósito a metade da minha vida, que é o tempo que eu passo trabalhando. Eu falei, então é isso que eu quero falar para as pessoas. E se até o marqueteiro de batata frita conseguiu ver sentido, significado, propósito no que faz, eu acho que qualquer um consegue. olha quem está comigo hoje aqui no Papo Íntimo. Ele é um dos maiores marqueteiros desse país, autor best-seller e palestrante, João Branco. Seja muito bem-vindo à Oi, minha Sandra, casa. tudo bem? Que legal estar aqui com você hoje. Estou muito feliz aqui, hein? Vamos bater um papo bacana aí. Eu estou mais feliz, a gente se conheceu recentemente, né, no ano passado. Aham. A gente teve uma conversa, na verdade a gente se encontrou numa palestra no Sim, Rio isso. Innovation Week, e aí a gente se conheceu, daí a gente teve um papo lá na Hope, a gente conversou bastante, a gente tem muitos assuntos, assim, que tem muita sinergia aí, e eu achei que a tua trajetória vale a pena a gente contar, para as pessoas se inspirarem. Você tem uma história de muita inovação no MEC, uma história importante na publicidade, no marketing no Brasil, e eu queria que você contasse essa história para o povo aqui se inspirar e mostrar que é possível chegar onde você chegou Que legal, e vamos ter lá. sucesso. A gente se conheceu pessoalmente lá no dia da palestra, mas eu já te acompanho nas redes faz Ah, um eu tempo, também. né? Não, a gente já era amigo de Instagram também. Ó, quem não segue a Sandra aí, segue aí, ó, @Sandra Boa, Chaio com Y. é isso aí. E @Fala João Branco também. Fala João Branco e, não, ó o marqueteiro aí, já começou com a É primeira aula de isso marketing, um aí. call to action, é isso? Os primeiros minutos. Um CTA nos primeiros minutos, fantástico, uma ótima aula. Bom, foram 9 anos liderando o marketing do Mac, Uhum, né, que transformou o McDonald's em Mac. Foi uma iniciativa no Brasil, né, sim, mas, foi uma das várias histórias que você criou lá, mas o fato é que você, saiu de uma carreira muito importante e promissora como executivo e decidiu se aventurar aí no mundo do empreendedorismo, criando mais na educação, né, é como isso. autor de 2 livros best-sellers e também como palestrante e produzindo conteúdos, né. Você tem podcasts, você É. tem, enfim, o teu próprio canal no Instagram. Conta para mim como é que foi esse movimento? Vamos lá, eu acho que eu já trabalhava em empresas mais de 20 anos, já trabalhei em empresa farmacêutica, já trabalhei em empresa de higiene, e beleza, em empresa de alimentos, então tem um histórico em lugares variados, com culturas diferentes, produtos diferentes. E fiquei quase 10 anos lá no marketing do Mac, fazendo parte de um grupo que fez um momento muito histórico, né. Não é que sempre foi bem, teve momentos altos e baixos, teve também desafios, concorrentes novos, mercado que muda, né, a mesma coisa que empreendedores ou quem tem um negócio sente também na prática, quando abre um concorrente do lado vendendo o mesmo produto que você, que eu vou fazer. Quando chegou o Burger King e várias outras marcas aí crescendo muito, também deu um momento assim, mas a gente conseguiu fazer uma estratégia que funcionou muito bem, de resgatar o amor pela marca, mostrar que a gente era amigo de infância das pessoas, e por isso que Verdade. McDonald's virou Mac, que é o apelido Uhum. carinhoso que a gente tem por A essa gente marca. já chamava aí É, foi um choque, né, quando você começa a ver as fachadas Mac, aí você fala: é. "Poxa, Deu será que isso foi aprovado lá pelo uma McDonald's?" coragem extra aí. Sim, Naquele momento, eu acho que como a gente estava falando aqui nos bastidores, né, estava numa empresa grande, que tá cheia de regras e tal, mas acho que foi um movimento muito empreendedor foi. de conseguir ousar e fazer uma coisa que normalmente, que empresa que deixaria você ir lá e meio que assumir que você tem um outro nome, né. Você tem que Eh se enquadrar dentro das regras, então é, foi uma atitude empreendedora. Isso é legal falar, porque hoje você é um empreendedor, porque você não tem mais uma remuneração fixa, um salário lá no final do não mês. sou mais CLT. Você não é mais CLT, mas, empreendedor não é só quem tem um CNPJ. Você Verdade. pode ter uma cabeça empreendedora mesmo trabalhando num CNPJ de um terceiro, né. E ainda que você ache e fala: "Não, mas numa empresa tem mais regras. Eu vou ter que pedir autorização, eu vou ter burocracias, eu vou ter alinhamentos para fazer". É verdade. Agora,
Vamos fazer de conta que você então é um empreendedor no setor de saúde, por exemplo, onde ainda que você, crie um negócio, você não pode sair vendendo o remédio que você quiser, você tem que passar pela Anvisa. Você não pode sair divulgando que o seu produto faz o que você quiser, tem que estar escrito na bula. Então Uhum. todo mercado tem as suas regras. Sim, Trabalhar na empresa, você vai ter as regras da empresa, trabalhar num lugar, você vai ter as regras daquele lugar, você tem aqueles impostos, você tem aquela dinâmica de mercado. E empreender, eu acho que é você ser criativo, corajoso, você ser estratégico a ponto de conseguir lidar com tudo aquilo ali e conseguir achar o seu caminho de crescimento, mesmo nesse contexto. é verdade. E foi interessante ter feito isso em mercados diferentes. Eu acho que esse é um aprendizado legal também. Quem monta um negócio, acaba vivendo a vida inteira trabalhando no mesmo negócio, tem um monte de desafios interessantes. Mas quem fica 5 anos no mercado, 3 anos em outro mercado, ou quem trabalha em consultoria, por exemplo, que tem vários clientes de vários mercados, isso te dá um outro tipo de conhecimento muito Um interessante também. repertório, né, você Um cria um repertório repertório, muito mais amplo. e aí Concordo. você faz umas conexões, sabe, de falar: "Ah, mas por que que a gente não faz isso aqui, que o pessoal lá do shampoo faz, vamos fazer aqui no hambúrguer?" Eu falo: "Será? Não, a indústria automobilística faz assim, tem uma linha de produção, acho que tem uma linha de produção do sanduíche também. Eu sei que não é uma fábrica, não é a mesma coisa, mas olha o pensamento, vamos tentar aplicar." Então é um negócio interessante também. Mas depois de fazer isso 25 anos, vinte e o que cinco aconteceu foi que chegou um momento em que um novo mundo se abriu para mim. Eu comecei a receber muitos pedidos de aulas, de conselhos, de palestras, por causa dos cases que a gente viveu lá no MEC. E ainda que eu tenha sido só uma parte importante do time, mas uma parte do time, o capitão do time, o líder do time, mas eu não fiz sozinho. De qualquer forma, eu acho que poder compartilhar todos esses conhecimentos com o pessoal me trouxe uma satisfação muito especial e eu acabei decidindo viver disso, né? Me dedicar exclusivamente a dar aulas, conselhos e palestras, que é o que eu faço hoje. Então, hoje, meu objetivo é compartilhar conhecimento e ajudar quem tem clientes a combinar performance com propósito. É assim que eu resumo o que eu faço. Isso que é propósito, né, porque eu particularmente vejo dessa maneira, a gente constrói coisas na vida, né, às vezes mais grandiosas, às vezes menos, mas a gente constrói coisas e não adianta nada a gente não compartilhar. Se a gente não compartilha, o que que a gente ganha? No final, né, É, se a gente não tanto internamente com a sua família, não só os ganhos, enfim, a prosperidade que isso traz, mas também o conhecimento, toda essa bagagem que a gente queria, a gente se arriscou, a gente errou, a gente acertou, a gente venceu, por que não transmitir isso, assim, compartilhar isso? eu É um vejo muito propósito muito mais nobre. empreendedores compartilhando o que sabem com outros empreendedores do que executivos, sabia? É. Eu vejo. Imagine se alguém que está montando uma hamburgueria fala assim: "Ah, vou ligar agora para uma grande marca e pedir para eles me ensinarem como é que eu monto uma chapa", Não sabe. vão ensinar. Muito difícil você Sim. conseguir fazer isso. Imagine se um concorrente pede ajuda para o outro de uma dica de como fazer. Óbvio que quando tem um interesse setorial, e eu já fui presidente da Associação Brasileira de Anunciantes, por exemplo, eu já Uhum. vi todo um setor se unir para tentar fazer que tenha menos regras que dificultem de fazer publicidade. Ah, Uhum. vamos nos unir para que, de repente, a gente tenha um benefício tributário para todo o setor aqui e ali. Tudo bem. Aí eu vejo o pessoal se unindo um pouco mais. Mas é muito pouco compartilhar. É mais cada um na sua, vou ficar aqui. Agora, nos empreendedores, nos meus alunos hoje em dia, ainda que eu veja sempre: "Ô, você tá crescendo mais do que eu. Pô, você já vai ter 100 lojas, eu não. Você é o bilhão ou não." Tem também aquela, Sim, né, aquele sentimento de querer crescer mais, mas eu vejo muito mais gente se ajudando. Eu acho isso muito legal. verdade. De falar: "Pô, como é que você fez no começo? Onde é que você acha funcionário bom de recursos humanos? Me conta aí. Você também tá com dificuldade de segurar as pessoas?" E isso é muito rico, né, é bom ter um lugar onde você troca, né. Você tem gente que você liga para pedir ajuda, Sandra? Com certeza. E tem uma frase que é do meu pai, tá, não é minha, mas é que a gente tem que dividir para multiplicar. Parece um monte de conta de matemática, mas na verdade é quanto mais a gente divide, o que for, conhecimento, dinheiro mesmo, enfim, tudo que a gente divide, a gente acaba tendo um alcance muito maior, a gente multiplica, isso faz bem para a gente, faz bem para o mercado, faz bem para todo mundo. E eu sou muito dessas de compartilhar. A gente abriu franquia justamente por isso, eu podia ter aberto uma rede de lojas próprias,
Mas com a franquia, eu divido a minha margem, né, eu tenho um sócio que é o franqueado, Aham. divido minha margem com ele, mas eu chego em lugares que eu não chegaria sozinha, Verdade, né. verdade. E o dono da Hope naquela praça é outra pessoa que não eu, então todo mundo fica feliz. E o pessoal fica com medo de compartilhar um pouco do seu negócio com os outros, porque tem receio de ser Sim. copiado, tem receio de, puxa, vamos pegar aqui o nosso, né, os nossos. Se alguém me pergunta quem é o meu fornecedor, pô, eu vou contar, o fornecedor de embalagem, É. aí pode entregar aqui um diferencial, mas no fundo, É no bobagem, fundo, né. a É. pessoa consegue descobrir quem é o seu fornecedor de Sim, embalagem de outros jeitos, e o que ela realmente jamais vai conseguir copiar, é um negócio que, assim, você pode contar tudo, mas é o seu jeito, é você, é a sua essência, é aquilo que está dentro do pacote da roupa e que não é de vestir, é é verdade. aquilo que tem você ali, tem a sua família, tem o seu sentimento, tem toda a sua história ali junto com aquele produto. É E isso verdade. aí ninguém vai conseguir copiar, né. E ó, o João é muito compartilhador. A gente estava conversando antes aqui, e ele estava compartilhando. Eu sou uma aspirante a palestrante, ele já tem Imagino. muito mais bagagem, experiência e notoriedade nesse, mas ele compartilhando os fornecedores, os clientes e tudo, com esse espírito também de compartilhar, de contribuir para o meu crescimento e assim engrandece, tudo se engrandece, né. Imagina daqui 40 anos, eu tenho 44, imagina quando eu tiver 80, 90 anos, vou olhar para trás. E aí, como é que foi aquele monte de reuniões que você fez? O que que você deixou para trás? O que que você deixou por onde você andou? Nossa, eu protegi todos os meus segredos, assim. Isso daí, se você for perguntar por aí, você vai achar um monte de gente falando: "Pô, o João era muito bom, mas ele não falava nada". Será que é isso que eu quero ouvir das pessoas? Ou eu, de repente, você vai estar fazendo mais palestras até do que o ano que vem, mas levando uma mensagem que é importante para as pessoas ouvirem, causando um impacto E legal. você poder falar: "Eu ajudei, eu E daqui a contribuí para 30 que". anos você vai me encontrar e falar assim: "Cara, aquele dia você me deu umas dicas lá que Sim, me ajudou, muito obrigado". Eu tenho certeza que a minha sensação é muito vai ser gratificante. muito maior É, se isso é. acontecer. Com certeza. João, você falou que você começou na indústria farmacêutica Aham. e hoje você é conselheiro de uma das maiores indústrias farmacêuticas do Brasil, mas me conta, quando você era criança, já sonhava em ser marqueteiro? Era uma coisa que você já se enxergava nessa posição? Que você queria ser quando você crescesse? E como é que foi essa tua trajetória aí, de ascensão profissional? Eu acho que criança não sabe muito, né, o que quer ser, não tem muita noção. Mesmo quando eu era adolescente, assim, eu só fui entender o que é o mundo profissional quando eu comecei a trabalhar. Agora, quando eu era jovem, eu gostava muito de propaganda. Hum. Então, eu era aquelas crianças que zapeava e para ver aonde estava passando propaganda, né. A gente está gravando aqui, alguns dias atrás aconteceu o Super Bowl, né, que é o intervalo Que a gente o assiste intervalo, só a final do a campeonato de final futebol do americano. a gente assiste só para ver as propagandas. 43% das pessoas falaram que assistiram isso só para ver as propagandas. Eu tô nesse grupo aí. Eu também. Então eu tinha já esse gosto, sabe. Eu lembro de eu criancinha indo para lugar de eleição, nas eleições, e eu chegava lá, eu nem sabia quem eram os candidatos, sabia nada. Mas eu via lá quem tinha o jingle mais legal, quem tinha o visual mais bacana, eu falava: "Posso ajudar?" E ficava balançando bandeira lá o dia inteiro, e distribuindo panfleto, e eu gostava disso, né. Eu não tenho coragem de trabalhar com marketing político, mas eu gostava do convencimento das coisas. Mas isso podia ter desembocado em muitas coisas, eu podia ter virado vendedor, eu podia ter trabalhado com negociação, sei lá. Então algumas coisas eu vi que eu gostava de números, eu gostava desse lado de criatividade, de propagandas, e eu também tenho um lado, assim, de gostar de ideias diferentes, de artes, então eu misturo um pouco o mundo dos números com o mundo das artes. Criatividade, talvez, né. É, e aí eu confesso que eu cheguei a pensar em fazer arquitetura, e aí que eu acho que combina um pouco essas coisas Eu também. fiz. Olha aí. E acabei fazendo administração para trabalhar em marketing, mas o meu primeiro emprego não foi marketing, porque eu queria trabalhar logo, assim que eu entrei na faculdade, era uma faculdade de 5 anos, ia demorar, e aí logo no comecinho do segundo ano eu entrei na Novartis, que é uma empresa farmacêutica, como estagiário, mas em finanças. Uhum. Foi pelos números. E fiquei 4 anos lá. Nossa. E eu fui bastante em finanças, e eu até hoje acho que eu sou um marqueteiro um pouco mais numérico do que a média, apesar de parecer que eu gosto de comunicar, de criatividade, mas eu acho que eu sou mais numérico do que esse lado, e isso me ajudou muito.
Sim, é uma base importante, né, essa É, das finanças e tudo que passa pela nossa trajetória, nada é por acaso, né. é. E eu acho que talvez você precisava disso, passar por isso para entender realmente o que que você quer e também para dar essa base numérica que, com certeza, embaseia muitas das suas ações, né, por mais criativas que elas sejam. Posso deixar uma dica para quem está assistindo a gente? Deve. Sobre isso que você falou, todo lugar que a gente passa, vai acumulando alguma coisa no nosso conhecimento, né. Então, eu trabalhei uma época numa empresa de moda. Puxa, eu aprendi sobre coleções, sobre, a indústria da moda, aprendi sobre arte, aprendi sobre comportamento humano. Eu trabalhei com produto feminino, eu aprendi sobre como funciona um pouco mais a cabeça das mulheres. Eu trabalhei em finanças, eu desenvolvi meu lado numérico, e tudo vai acumulando. A verdade é que isso vai formando um caminho para você. Uhum. Eu acho que o jeito mais fácil da gente conseguir ir performando bem no que a gente faz, é a gente ir percebendo aquilo que a gente experimentou, aquilo que a gente teve mais facilidade de fazer, e ir empurrando a nossa carreira para lá. Uhum. Então, se alguém que está assistindo a gente fala assim: "Poxa, João, eu queria começar a trabalhar em marketing, como é que eu faço? Nunca trabalhei em marketing". Eu vou falar: "Você já fez o quê?". Eu já fui cozinheiro". Vou falar: "Você quer uma dica? Começa fazendo marketing de comida, Sim. porque o que você sabe vai ser útil". Uhum. João, eu queria trabalhar com contabilidade. Nunca fiz. Mas o que que você fez? Eu já trabalhei com costura. Tenta trabalhar com contabilidade de uma empresa, Muito bem. começar por aí. Você vai ter que começar numa posição mais júnior e tal, mas Uhum. começar por aí. Porque o que você sabe já te ajuda. Sim. Então, eu acho que essas migrações graduais me ajudaram. Eu comecei em finanças de uma empresa farmacêutica. Uhum. Quando eu consegui migrar para marketing, eu fui para a P&G, que é uma empresa que tem um monte de tipos de produtos. Mas eles, sabendo disso que eu falei aqui, me colocaram para cuidar de um medicamento deles. Hum. Então, meu primeiro trabalho em marketing foi ser gerente de produto de um laxante. Olha que delícia. Bem glamuroso. Um regulador intestinal. Tá. Por quê? Porque eu estava vindo do mercado farmacêutico Sim. e, apesar de ter outros produtos, ter shampoo, ter sabão em pó, de outras categorias, falando: "Não, não, começa por aqui, porque o que você sabe vai ser mais útil aqui". E foi ali que eu comecei, e aí eu fui mudando de produto em produto, produto em produto, até chegar na comida. Passou pela Ferreiro, né? Isso, depois da P&G eu fiquei 7 anos, trabalhei com medicamentos, escova de dente, com absorvente feminino, e depois eu fui para Ferreiro, aí eu fui trabalhar com chocolate, com bala, E você começou na P&G em uma posição mais júnior, como gerente de produto. gerente de produto. Isso. Aí saí de lá como gerente de grupo, fui para Ferreiro para ser um gerente executivo de marketing, cuidava de quase todas as marcas para o Brasil, eles têm Nutella, Tic Tac, Ferrero Rocher. Fiquei quase 5 anos lá, cuidando desses produtos para Brasil e Argentina, e depois fui para o Mac, aonde eu entrei como diretor de marketing e depois fui crescendo até virar vice-presidente. Não, demais. E, bom, você falou de equipe, né, a gente não faz nada sozinho. Como é que é o João líder? Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que eu fui mudando um pouco o meu estilo, ao longo do tempo, aprendendo a ser um líder melhor. Na minha primeira vez como líder, a primeira vez que eu tive colaborador, funcionário, eu tinha uma visão assim: "Não, eu vou ser aquele chefe bem amigo da equipe, que faz tudo de uma maneira bem participativa", e depois de um tempo eu vi que, olha, Não esse rolou. estilo aqui não vai dar muito certo, pelo menos não naquela empresa que eu trabalhava. E fui batendo cabeça um pouco até achar o meu estilo. Eu acho que, se eu fosse resumir hoje, o que para mim mais eu gostaria que marcasse o meu estilo, e eu me esforço para ser assim, é a palavra exemplo, em primeiro lugar. Então, para mim, um bom líder é aquele que dá um bom exemplo. Aprendi Uhum. isso com líderes que eu tive, aprendi isso errando e depois acertando bastante também. Então, essa para mim é a habilidade principal. Isso é importante, você falou, porque a gente está vivendo uma geração, home office, que as pessoas perdem muito em não ter líderes para se inspirar, para quando chegarem nessas posições de liderança, saberem como agir. Eu falo, eu aprendi muito, lógico, eu tive grandes líderes, o meu pai, o principal deles, mas vários líderes passaram pela minha empresa que eu aprendi tanto. Imagina se não tivesse, essa ligação próxima, esse olho no olho.
Às vezes eu pego o jeito até trejeitos, eu conversei aqui com o José Luiz, que é o CEO da Hope, Uhum. eu falo às vezes eu falo expressões que ele fala, eu pego trejeitos, porque a gente acaba se inspirando e trazendo o que tem de bom na liderança de outras pessoas para a nossa própria liderança, né. Eu fiz uma lista de coisas que eu falaria para mim mesmo no começo da carreira. Sim, ótimo. E uma delas é: seus chefes serão seus maiores professores. Sim. Seja para ensinar o que você deve fazer ou ensinar o que você não deve fazer. Uhum. Mas a verdade é que as chefes, os chefes que a gente tem, os líderes que a gente tem ao longo da São carreira, professores. E de são coisas boas e muito. ruins também, a gente tem coisas que a gente identifica, a gente: "Não, isso eu não quero ser", É, né, eu não quero ir por ou esse não caminho. bate comigo, se eu fosse ele, mas eu gosto muito de observar a pessoa que tá me orientando ali Sim. e eu fico me colocando no lugar dela, sabe? Então, pode ser o pai, pode ser o chefe, pode ser o gestor, falar, aconteceu um problema. O que eu faria no lugar dessa pessoa? Uhum. Eu acho que eu faria assim. Agora vamos ver como ela vai fazer. Deixa eu aproveitar que eu tenho uma oportunidade de aprender, enquanto essa bucha não tá na minha mão. Um dia vai estar, mas enquanto ela não tá, deixa eu ver se ela vai fazer o que eu faria, se ela vai fazer de outro jeito, se vai dar certo, se vai dar errado. Isso aqui é uma aula de MBA ao vivo. Nossa, tem um monte de gente que me pergunta, João, qual curso que eu tenho que fazer para aprender? Olha, você fez uma faculdade legal, você aprendeu, você tem a base. O jeito que mais você vai aprender na vida é trabalhando, conversando com gente que pode te ensinar. Eu costumo dizer assim, você quer ter uma... Você gostaria de saber mais sobre logística, Sandra? Você quer... A melhor dica que eu posso te dar? Marca o almoço com a pessoa que cuida da logística lá da Hope. Essa pessoa, assim, esse almoço vale uma aula de MBA de logística, porque ela com Uhum. certeza sabe mais logística do que você. Uhum. Ainda que você possa ter mais anos de experiência ou seja mais completo em alguma coisa, mas naquela área específica ela sabe mais do que você. Então eu adoro aprender assim, adoro observar os chefes, adoro observar o jeitão das pessoas e eu aprendo muito assim. É, eu também sou assim. O que mais tem nessa listinha aí? Adorei essa ideia de fazer listinha de aprendizados. Olha, acho que tem uma coisa mais sentimental, digamos assim, que é a vida não é só trabalho, porque eu tive muitos anos que eu acho que eu, assim, eu peguei muito pesado em quantas horas eu me dediquei ao trabalho. Óbvio que me ajudou a chegar até aqui, mas se eu pudesse voltar atrás, eu falaria: "Olha, vai com calma, não perde tantas noites de sono assim". Eu já perdi noite de sono por causa de R$ 10.000 da empresa, sabe assim? Que eu fui muito empenhado. Hoje eu olho para trás e falo: "Puxa, acho que eu me estressei um pouco demais", sabe? E tem também um conselho que eu falo até hoje nas minhas palestras, nos meus livros, que é: leva o coração para o trabalho. Porque por ter tido um histórico, assim, de ser uma pessoa que gosta de número, por ter sido uma pessoa hoje eu olho para trás, eu tive 13 chefes ao longo da vida, 12 engenheiros. Eu acabei me formando uma pessoa muito lógica, racional e numérica. E depois da segunda metade da carreira aí, eu aprendi o valor da sensibilidade, de trabalhar com o coração, nos momentos que eu precisei ter pessoas assim perto de mim. Quando eu encontrei, eu falei: "Puxa, eu devia ter sido mais sensível. Eu devia ter levado mais o coração para o trabalho". Ajustei isso, vejo que valeu muito a pena e eu falo para todo mundo isso. Para fazer marketing bem feito, você precisa conseguir entender as dores do seu cliente. Você precisa saber o que está acontecendo. Para ser uma franqueadora de sucesso, eu acredito que você precisa entender a dor que está no seu franqueado também. Agora, não só para ser um bom marqueteiro, para ser uma Para boa tudo, profissional, para ser uma boa para tudo na vida. pessoa. Mas eu preciso fazer muita conta no meu trabalho. Faz, mas não deixa o coração em casa. Na Hope a gente fala que a gente tem o amor como base. Meu pai era de peixes, tá, ele era Aham. sonhador, ele era todo coração. E a gente tem o amor como um dos principais pilares, assim, as pessoas veem quando a gente apresenta a cultura da empresa para novos franqueados, para novos colaboradores, para fornecedores, tem lá um capítulo que fala de amor, porque, assim, da costureira que trabalha na fábrica até a pessoa do comercial que vende os produtos lá na ponta, se não trabalha com amor, às vezes não é a prioridade não é aquela venda extra, aquele dinheiro, aquela economia que gera, é o amor que conta. No fim das coisas, é onde você coloca amor, floresce. E eu trabalhei no amo muito tudo isso. Eu amo tudo isso, Também, é verdade. né. Eu acho que ter trabalhado também numa empresa de varejo,
potencializou tudo isso em mim, porque uma coisa é quando você tem uma fábrica de colchão, por exemplo, e você aperta parafuso lá na fábrica e vende para alguém que revende, para alguém que revende, e você não vê quem usa o seu colchão e não escuta a diferença que faz na vida dessa pessoa. Outra coisa é quando você serve batata frita quentinha na mão de uma pessoa que tá assim, falando: "Eu prometi pra minha filha que eu ia dar uma batatinha se ela fosse bem na escola". E aí você vê isso acontecendo, você fala: "É o meu trabalho, criou uma memória". Uhum. Você vê as pessoas entrarem na sua cafeteria, pegarem um cafezinho e ir lá para o fundo da loja e chorar. Você vê a pessoa que foi lá comer 5 Big Macs pra esquecer o ex, sabe, você vê. Aí você O fala assim: coração tá em "Não, tudo. cara, o meu trabalho tá aqui". Se naquela bandeja, além dos produtos, tiver um pouquinho do meu cuidado, ela percebe. Percebe? E então, assim, até para quem trabalha na fábrica de colchão, É cada verdade. vez que você aperta lá, lembra, vai ter alguém que vai dormir melhor por sua causa. É verdade. Muito legal esse conceito. João, você, eh, lançou um livro, um primeiro livro, Uhum. que é o De Propósito, Sim. que eu achei genial o número o nome, eu falei quando quando você me deu o livro, falei: "Putz", eu na hora que você lançou esse livro, eu falei: "Eu queria ter tido essa ideia primeiro", porque É. propósito é o que rege as pessoas, é o que rege o mundo dos negócios, as empresas, e eu acho o tema interessantíssimo, eu leio tudo a respeito, teu livro é fantástico, li vários outros livros sobre a questão do propósito nas empresas. Eu queria entender por que que um marqueteiro lança um livro sobre propósito? É curioso, porque o pessoal fala: "Pô, mas pensei que você fosse escrever sobre como vender mais, como fazer uma marca ser, mais aplaudida, ou como, eh, conseguir cobrar mais caro pelos meus produtos". Marqueteiros sabem fazer isso e eu gosto de ensinar isso, inclusive tem o meu curso, tem tudo lá. Uhum. Mas eu acho que quando eu fui escrever o livro, primeiro eu fiz com o pessoal da Editora Gente, que faz todo um processo que te faz refletir muito, sabe, sobre o que você quer escrever. E eu lembro que me pegou muito forte, assim, essa sensação de eu tenho uma chance de falar uma coisa para as pessoas. Às vezes eu brinco assim, se você tivesse um minuto de atenção de todo o Brasil, só por uma vez, sobre o que você falaria? E acho que eu gosto de falar sobre marketing, eu gosto de falar sobre como vender mais, mas se eu tivesse que aproveitar um minuto, eu preferia deixar uma mensagem que vai mais fundo, sabe? E aí eu falei sobre trabalhar com coração, seja no marketing, seja se você é recepcionista, manicure, vendedora de calcinha, se você é cabeleireiro, se você é médico, advogado, juiz, jogador de futebol, cantora, o que quer que seja. A verdade é que você passa provavelmente mais da metade do seu tempo acordado fazendo isso que você chama de trabalho. E eu, como marqueteiro, já tive meus conflitos de falar, pô, tem médica salvando vidas agora. Tem bombeiros apagando incêndio. E eu tô aqui fazendo promoção de drive-thru, fazendo embalagem de Kinder Ovo, fazendo material de ponto de venda de escova de dente. Será que era isso que eu devia estar fazendo da vida? E depois de me resolver com isso, eu entendi que a gente precisa. Eu preciso do trabalho da pessoa que faz tapete, da pessoa que põe bateria no microfone, da pessoa que instala a lâmpada, da pessoa que entregou comida, da pessoa que abasteceu meu carro hoje, da pessoa que cortou meu cabelo, da pessoa que, plantou algodão lá na lavoura para fazer a meia que eu estou usando, sabe. Eu preciso do trabalho de médicas, preciso do trabalho de bombeiros, mas eu também preciso do trabalho de marqueteiros, então eu vou trabalhar assim. E a Uhum. hora que eu comecei a fazer isso, o meu trabalho mudou. A minha relação com o meu trabalho mudou, porque eu estava mais resolvido. Sim. E isso deu um outro sentido, deu propósito à metade da minha vida, que é o tempo que eu passo trabalhando. Eu falei: "Então é isso que eu quero falar para as pessoas". E se até o marqueteiro de batata frita conseguiu ver sentido, significado, propósito no que faz, eu acho que qualquer um consegue. Qualquer um. Verdade. Então essa foi a mensagem que eu quis passar no meu primeiro livro, e eu falei: Se eu tiver só um livro na vida, é sobre isso que eu gostaria, agora vamos ver se vem mais ou não", não foi com essa intenção, mas Sim, aí foi super bem, ele ficou super. já várias vezes na lista dos mais vendidos do Brasil, e eu estava no Mac ainda, quando eu fiz o Uhum. livro, e aí depois que eu saí do Mac eu fiz o meu segundo, que chama Desmarketize-se, sobre o marketing que não parece marketing. Também é genial.
que no fundo, também é sobre fazer marketing com coração, Sim. mais autêntico, mais verdadeiro, de quem se importa com o cliente, de quem não Uhum. quer empurrar um produto em quem não precisa, mas de quem entende a dor daquela pessoa e oferece para ela aquilo que só você poderia oferecer. Por um preço justo, usando o seu canal de vendas, e eu espero que você venda muito, mas com a intenção de servir o seu cliente. Aliás, essa questão de se importar, eu acho que é o principal de tudo que eu aprendi consumindo os teus conteúdos, sejam os teus livros, a tua palestra, tudo que você fala. Eu vejo muito esse sentido no marketing. É a gente que é o mesmo das vendas, né, também. Quando a gente vende, a venda é uma consequência do que acontece quando você se importa com o seu cliente. Explica um pouco melhor esse conceito do se importar. Eu costumo resumir assim que a melhor estratégia de marketing do mundo é você se importar com o seu cliente. Digo isso como marqueteiro, mas digo como cliente também. Uhum, Primeiro, como cliente, vamos pensar, né? Ao longo da semana, a gente é servido por muita gente. A gente é servido pela pessoa que dá o troco no pedágio, pela pessoa que levou a gente no Uber para lá e para cá, pela pessoa que serviu um cafezinho no restaurante, pela pessoa que pegou o nosso cachorrinho para dar banho. O tempo todo tem alguém servindo a gente. Agora, para observar quantos realmente estavam te servindo do jeito que você falou assim: hoje eu fui naquele dentista e ele se importou comigo. Hoje na padaria, o chapeiro se importou comigo. É muito pouco a uhum. quantidade de vezes que a gente sai falando assim: caramba, esse frentista, ele realmente, assim, foi bacana comigo hoje. Eu não paguei nada mais com ele não me pediu cachê, mas ele fez com essa intenção. Só que quando isso acontece, como cliente, eu tenho a clara sensação, eu tenho vontade de voltar lá. Sim. Eu quero abastecer meu carro lá. De algum Ah, é jeito um ele vai pouquinho ganhar mais mais. caro, mas É. Uhum. quando você vai num hotel, que você fala: "Olha, é aniversário de casamento", e eles se importam, é diferente. Sim. Você vai na companhia aérea, que você chega lá e fala assim: "Moço, eu tô sentado separado do meu filho, você pode me ajudar?" E ele se importa, é muito Uhum. diferente. Um plano de saúde, que você liga e tem que, autorizar um exame, quando eles se importam, é muito diferente e isso fideliza, isso faz a gente querer comprar mais, faz a gente recomendar para os outros. Então, como cliente, tenho certeza que é verdade. E como marqueteiro também tenho certeza que é verdade, porque eu vi nos negócios ali Nos números. o momento em que a gente fez um novo esquema de servir no Mac. O Mac não é perfeito, erra um monte de pedidos. Alguém que está assistindo a gente aí pode acabar comentando: ah, pedi sem Sempre tem, picles, veio ninguém é com perfeito. picles, pedi não sei o que. 2 milhões e meio de clientes por dia, é muito Por difícil. dia, nossa, que loucura. Mas o cliente não espera a perfeição, ele Uhum. espera você tentar, Sim, ele quer ver você se importar, ele quer ver você, se você errar, você pedir desculpa. É isso que ele quer. Então vamos tentar. E eu vi, não só no Mac, mas outras empresas que eu aconselho também, quando você tenta, o cliente percebe e te recompensa, é verdade. até com mais vendas. Mas com uma coisa que também enche o nosso coração, daquela sensação de que bom, era assim mesmo que eu queria estar trabalhando. É verdade, mas quem está ouvindo a gente pode pensar assim: "Putz, eu tive um dia terrível, aconteceu um problema sério em casa, tal, e eu estou no trabalho". Mas eu acho que quando a gente tem essa oportunidade de ter um trabalho onde a gente se relaciona com outras pessoas, seja no ambiente de escritório corporativo, seja no varejo, isso é muito importante, porque você lida direto com o cliente final, seja em qualquer ambiente que você tenha essa oportunidade de se relacionar com outras pessoas, por mais que não esteja tudo bem, porque nunca vai estar tudo bem, né, a gente tem dias e dias, o ser Verdade? humano passa por vários problemas aí ao longo da vida, e não é todo dia que vai estar tudo bem. Mas a gente tem que ter esse cuidado com o próximo, de olhar essa oportunidade de se relacionar com o próximo como uma oportunidade mesmo, para poder gerar esse sentimento de que a pessoa se sente cuidada, se sente bem atendida, se sente bem, que as intenções são positivas, né. É. Óbvio que a gente não tá bem todo dia. Tem dia que a gente tá triste, tem dia que a gente tá chorando, tem dia que a gente não tá legal, tem dia que a gente precisa de um abraço. É. Agora, tem muitos dias que a gente tá normal, digo, sem grandes altos e baixos, Uhum. e que a gente tá indo pro trabalho só para trocar tarefa feita por salário pago. É. E aí, a gente acaba levando uma vida meio de piloto automático,
de abelha na colmeia, que só vai lá para produzir mel e volta para casa, e fala assim: putz, vou ter que ir lá, vou ter que ir lá, vou ter que ir lá. E aí a gente começa a tentar colocar mais sentido na vida. E aí um dia a gente vai lá e se envolve numa ação social e sábado meus amigos vão distribuir sopa para quem tá com fome, ou vão dar cobertor para quem tá com frio. Eles vão tocar uma música para as pessoas no hospital, eles vão visitar criancinhas no orfanato, e quem já fez isso vai concordar comigo. É diferente. É. E aí você vai lá, faz uma coisa pelo outro, volta com o coração diferente e fala: puxa, eu queria fazer mais isso, mas não dá, eu tô na colmeia, eu tô trabalhando tanto. Um dia me caiu a ficha de que a pessoa que você tá atendendo na loja para vender sutiã, talvez ela tenha entrado na loja com uma autoconfiança baixa, com uma situação que ela precisa resolver. Ela não tá se sentindo bem, não tá se sentindo bonita, não tá se sentindo cuidada, tá precisando melhorar. Uhum. E ela chegou lá precisando tanto da sua ajuda quanto aquela pessoa que você distribuiu uma sopa no fim de semana. E você tem a chance de fazer isso e ainda receber por isso. E voltar para casa com o coração melhor. Ah, mas aí minha chefe vai perceber? Vai elogiar? Será que eu vou ser promovida? Será que eu vou ganhar mais? Não sei. É provável, mas eu não consigo garantir. Mas eu consigo garantir que você vai chegar em casa e vai falar assim: ainda bem que eu trabalhei assim hoje. Eu não consigo fazer isso todo dia ainda, tá? Não consigo. Ainda que eu tenha estudado sobre isso, ainda que eu tenha escrito sobre isso. Não, mas a gente tem que tentar, senão a gente entra naquela espiral e aí vira um negócio negativo, né, que a gente não consegue sair. Mas só de conseguir fazer. Eu não tenho nenhum dia no ano assim. Mas quando eu comecei a tentar, veio um dia no ano assim, veio 2, veio um por mês, veio um por semana. Você acabou de dar outro sentido no que você faz. E você não precisa ser a CEO da empresa para fazer isso. Você pode ser a recepcionista do prédio. Uhum. Você pode ser o cara que vende sapato ali, sabe? Eu preciso do seu trabalho, então faz desse jeito e você vai ver o que vai acontecer. E você que está se perguntando, mas o que que isso tem a ver com marketing? Isso é marketing na veia, né, João? Se você tivesse que dar uma dica, assim, um aprendizado, além desse que é o fundamental, vai, o mais importante. Mas eu tenho lá o meu negócio, um negócio pequeno, local, e eu preciso marketear ele. Como é que eu posso ganhar projeção no meu negócio através do marketing? Além dessa Boa, história do seu claro. contar. Gente, eu acho que a gente às vezes acha que o marketing é fazer muita propaganda, né? É espalhar seus logotipos pela cidade. Fazer marketing é chamar atenção. Fazer marketing é investir em ter um produto de altíssima qualidade e você ficar orgulhoso com aquilo que você está vendendo, de tão bom que é. Fazer marketing é você achar um jeitinho de você conseguir aumentar o preço e cobrar mais caro. Fazer marketing é conseguir ter o seu produto muito bem distribuído. Tudo isso traz resultados melhores e faz parte do marketing mesmo. É verdade. Mas eu costumo definir marketing como tudo aquilo que está entre quem precisa comprar e quem precisa vender. Do outro lado do balcão, do site, do aplicativo, do contrato, não tem um cliente, tem uma pessoa que precisa de uma ajuda. Tudo aquilo que você faz para viabilizar um cliente satisfeito é marketing. Uhum. Talvez você investiu em ter um banheiro bem limpinho. Talvez você investiu em ter funcionários que estão com um uniforme bacana e que estão servindo o cliente sorrindo. Talvez você investiu em deixar o seu café mais quentinho porque estava meio frio. Mas tudo isso está Isso é fazendo marketing. porque aquela pessoa que está do outro lado do balcão, você entendeu que ela precisa disso. Uhum. E a hora que você percebe que existe uma pessoa que precisa do que só você tem para oferecer, isso dá um outro sentido pro que você faz. Você começa a oferecer para essa pessoa, ela começa a ficar satisfeita e você começa a precisar vender. Uhum. Não só porque você precisa pagar as contas e porque você precisa trazer faturamento, mas porque você não aguenta ver aquela pessoa com uma dor que você tem um remédio e ela. Então, trabalha com essa intenção o seu marketing. Faz um marketing mais verdadeiro, um marketing mais honesto, um marketing que tem mais sentimento, um marketing que fala só com quem precisa do que você oferece. Um marketing que destaca as qualidades do seu produto sem dó, mas as qualidades verdadeiras. Um marketing que cobra o preço justo, você não precisa fazer promoção lá mais barato, mas um preço justo por aquilo que você oferece, também não precisa cobrar, explorar ninguém.
E um marketing que está mais preocupado em deixar marcas na vida dos seus clientes do que em espalhar sua marca por aí. Poético isso, hein? Ó, Adorei, adorei, fantástico. E o que você diria para quem não encontrou o seu propósito? Não só pessoal, mas também na empresa, assim, quem não tem ainda, um o MVP, vai, aquele produto campeão, que não tem o preço certo, que não acertou a fórmula azeitadinha, igual você está falando aqui, que é o ideal, quem ainda não chegou lá, que dica você daria para que essa pessoa tenha sucesso nos negócios? vamos lá, eu acho que tem tanto esse ponto de vista do empreendedor que pode falar, não, eu tô aqui, eu fico o tempo todo olhando só o que está vendendo bem e eu vou atrás dessas coisas que estão vendendo bem para eu conseguir aumentar o meu faturamento e fazer o meu negócio girar. Uhum, Mas eu não me sinto fazendo uma diferença na vida de ninguém. Eu tô só comprando e vendendo. Eu tô só fabricando e distribuindo. Eu tô só vendo o que tá bombando no momento. Nada contra, tá? Você ver o que tá bombando no momento e você buscar faturar mais. Agora, vamos tentar oferecer para os seus clientes algo que melhora a vida deles, que só você consegue fazer desse jeito? Pode ser um produto que já existam muitas opções por aí, tá? Você pode vender chinelo, você pode vender maquiagem, você pode vender roupa, joia, ração para cachorro. Mas vamos encontrar um grupo de pessoas que tem uma necessidade que você consegue satisfazer melhor do que qualquer outro. Mas como é que eu vou descobrir isso? Uma dica bem prática quem está assistindo a gente. Liga para 10 pessoas que compram muito o que você vende e que estejam muito satisfeitas. Ou conversa pessoalmente com elas. Fala, pô, eu tenho aqui um negócio, eu tenho aqui esse pet shop. Eu percebo que você sempre vem aqui e você parece ser uma das clientes mais satisfeitas. Me conta, por que você vem aqui? Por que você não vai no outro? Tem um mais perto da sua casa. Por que você vem aqui e não lá? Por que você não me troca? Se você fosse contar para uma amiga como é o meu pet shop, como você descreveria a experiência que você tem aqui? Você vai descobrir nessas conversas, tem que ter sensibilidade para isso. Você vai uhum, descobrir nessas conversas algo que você faz por essas pessoas que é seu. E que nas outras opções ali no bairro, ninguém faz igual você. uhum. Talvez você seja o único que sabe o nome de todos os cachorrinhos. Ou talvez você seja o que faz mais rápido o banho. Ou talvez o seu pet shop seja o único que tem mais serviços ali, é mais completo. Talvez seja o único que abre 24 horas. Eu não sei. Mas os seus clientes mais satisfeitos, eles elogiam o quê? O que para eles pega? Aí você fala assim, isso é a minha uma coisa, sabe? Eu tenho uma pastelaria e eu achava que era a minha massa, eu achava que era o óleo que eu uso, a decoração da pastelaria. Quando eu fui conversar, eu percebi que não, é o recheio. O recheio tem um temperinho que remete à infância dos meus clientes. Aí o que eu faria? Foca toda essa energia nisso. À medida em que você vai entendendo que você tem algo que você faz que melhora a vida das pessoas, isso te dá uma sensação de que você está servindo e melhorando a vida das pessoas. Você não precisa ser um hotel 6 estrelas, você pode ser um hotel 2 estrelas. Mas você vê os seus clientes saindo de lá falando valeu cada centavo, você fala, opa, tem gente que precisa de hotel 2 estrelas. Tem gente que precisa disso aqui, eu não preciso ser o... Você descobriu que você tem vocação para ser hotel 6 estrelas, vai, tá? Mas qual é a sua proposta de valor? Eu acho que o pessoal que está buscando propósito está falando: ah, eu estou tentando encontrar aqui um enigma, um negócio escrito com tudo que eu tenho que fazer na vida. Gente, a sensação de sentido no trabalho vem de eu fazer algo por alguém que olha para mim e fala: o que você fez melhorou o meu dia. É uma sensação de amor ao próximo. Sim, Eu estou amando o próximo como a mim mesmo volta para o que a gente estava através do falando meu antes. trabalho. Então se concentra naquilo que você sabe fazer bem, no que você faz de diferente, coloca coração nisso, deixa o seu cliente perceber. Se precisar pedir ajuda de como deixar isso ficar mais rentável, menos rentável, óbvio, peça ajuda também. Ah, mas o meu concorrente está fazendo isso, deixa aí para lá.
Foca no teu, né. Foca no teu. Eu costumo dizer, né, o Burger King faz propagandas muito engraçadas, verdade, dá sanduíche de graça pro careca, faz isso, aquilo, mas o cliente do Mac, demorei pra descobrir isso, o cliente do Mac, ele não fica menos feliz com o Mac, ele não gosta menos do Mac por causa da propaganda do Burger King. Se o Uhum. Burger King faz uma propaganda muito engraçada, eu acho engraçado também, o cliente acha engraçado também, mas isso não faz ele gostar menos do Mac. Sim, O que faz ele gostar menos do Mac é ele ir no Mac e falar: ó, o meu é sem cebola, hein? E vir com cebola. sim. Aí ele fala: você não se importa comigo. Aí que tá o negócio. Então, o que é que você faz bem? Faz isso muito bem. E com essa intenção, com a intenção de servir, de ajudar, de amar, eu tenho certeza que isso vai melhorar em muito essa sua sensação aí em busca pelo propósito. Agora, Verdade. essa é a visão do empreendedor. Se você é um funcionário que trabalha numa empresa e fala: ah, não, tudo bem, eu trabalho numa empresa que até tem um propósito lindo aqui, uma missão maravilhosa, mas eu não aguento essas pessoas aqui ao meu redor e não me encontro. Cuidado. Minha pergunta para você existe uma linha de valores e de princípios. Se alguém está te mandando contabilizar um negócio errado e fazer uma fraude, você está passando por um assédio, se você viu que cruzou a linha dos seus valores e dos seus princípios, você tem toda a razão em pensar em sair, saia. Uhum. E saia, e se provoque, se tire daquela posição de conforto, porque aquele pode ser que não é o teu lugar, né. Agora, se você só está trabalhando com gente que tem estilos diferentes, calma, Aí não, vamos pensar melhor? Porque todo mundo tem estilos diferentes. Tem gente que é mais direto, tem gente que é mais enrolado. Tem Uhum. gente que é mais criativo, tem gente que é mais lógico. E você vai ter que saber lidar com isso. Ah, eu E é boa essa gostaria. diversidade. Essa diversidade torna o todo rico, né. E eu achei muito legal, voltando um pouco no que você falou da pesquisa, de converse com seus clientes. Escolhe lá meia dúzia Aham. de clientes e converse com eles. Porque tem muita empresa grande que faz aquelas pesquisas e tal, e, né, por amostragem, que é legal, é importante, eu sou fã de pesquisa, mas nada como aquele olho no olho, chama de lado aquela cliente que está eu faço muito isso, que está na loja, bate um papo com ela como quem não quer nada, e aí você vai entendendo, não só os teus diferenciais, mas também os problemas que podem ter, os atritos que podem ter no meio do caminho, porque as intenções são positivas, né, dos 2 lados, mas muitas vezes as coisas não acontecem, né, a engenhoca lá toda não funciona do jeito que a gente quer, então é muito importante essa conversa com o cliente, esse olho no olho, e pra você entender os diferenciais, só que se eu pudesse complementar um pouco, Claro, ó lá, claro. Vai lá, vai palpitando a lá. fala do marqueteiro, mas, eh, eu acho que a gente tem que fazer o básico bem feito. Não adianta você ter o diferencial e o básico, o hambúrguer chegar frio, ou você não Uhum. ter um produto Verdade. adequado, não ter o melhor produto, não ter então o básico tem que ser muito bem feito. E aí encontra o seu diferencial, e aí foca nisso para divulgar, Tem razão, tem né. razão. Não dá para o mínimo, né, O mínimo para você necessário. estar em jogo não dá. É, Tem que ter. verdade. Concordo também. E o papel da propaganda? Como que você vê o papel da propaganda? A gente estava falando do Super Bowl, daquelas propagandas, né, os comerciais, a gente cresceu com comerciais muito importantes, uma outra era que o os comerciais na televisão, como você falava, a gente ficava zapeando lá para ver comercial, não tinha Netflix, enfim, todos esses streamings que existem hoje, e a gente foi moldado por uma cultura da propaganda. Você lembra do Tio Suquita, tal, coisas que ficam na nossa memória, se eu falo para os meus filhos hoje, eles não sabem do que eu estou falando, né. Como é que você vê o papel da propaganda hoje? Eu acho que, assim, a publicidade sempre teve um papel, de alguma maneira, de informar as pessoas, né. Então, assim, resumidamente, para que serve publicidade? Para fazer as pessoas saberem as opções que elas têm. Uhum, Agora, tem muitas formas de fazer isso, né. Você pode ser mais apelativo, menos apelativo. Você pode usar uma musiquinha, você pode contar uma história, colocar um depoimento, você pode fazer uma demonstração de produto, você pode destacar 2 qualidades, você pode fazer uma brincadeira, você pode fazer no digital, no carro de som, pintar um muro, distribuir um panfleto. Então, eu acho que o que você precisa fazer é, de novo, entender quem é a pessoa que você precisa convencer. Essa pessoa, qual o momento da vida dela que é a hora certa de você abordá-la? Então, você vende geladeira. Será que você tem que ficar falando com um adolescente?
Será que você tem que falar com quem tem já. Será que o aeroporto é um bom lugar para você divulgar a geladeira? Eu não sei. Talvez sim, talvez não. A resposta está em entender o seu cliente. A Uhum. maior parte das pessoas que compram a sua geladeira, quem são elas? Para que elas estão comprando o seu produto? Ah, acabei de perceber que o meu carro forte é aquela geladeira mais simples. É aquela geladeira assim de entrada e 80% das minhas vendas são para recém-casados. Opa, como são essas pessoas? O que elas precisam? O que elas estão buscando? Aonde elas procuram essa ajuda? Talvez você não devesse fazer nada disso que eu falei aqui. E você devesse concentrar todo o seu recurso em grupos de noivas, em feiras de casamento, em fazer lá uma parceria com fotógrafos, sei lá, né? O buffet, é. Porque esse é o momento que a pessoa está buscando o seu produto. Sim. E eu estou tentando achar a pessoa certa, na hora certa, e abordá-la da forma certa. Ah, vou fazer uma parceria com o fotógrafo, vou pegar um banco de dados de noivas, e aí eu vou começar a entupir essas pessoas de propaganda. Não, 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 não. Você achou a pessoa certa, você achou o momento certo da vida dela, agora vamos mais fundo ainda. Será que a hora certa para falar com ela é numa segunda-feira de manhã ou numa sexta-feira à noite? Será que você fala com o pai da noiva? A mãe do noivo? Será que você fala com os padrinhos? Será que você fala com o lugar que faz a lista? Será que você tem que falar sobre os benefícios da geladeira ou você tem que falar que agora você tem geladeiras de muitas cores porque chega aí uma geração que quer cozinhas coloridas? Qual é o argumento? Qual é o momento certo? Então a publicidade para mim não é uma forma de você ficar gritando na rua igual o carro da pamonha. A publicidade é uma forma de você achar a pessoa certa e cochichar só no ouvido dela que você tem exatamente o que ela procura. Só que para fazer isso bem feito, você precisa saber o que ela procura, saber onde ela tá, saber qual é o melhor momento para falar com ela. Aí o resultado da sua publicidade aumenta muito. Pode ser que seja tudo no digital, pode ser que seja tudo no panfleto, depende de quem é o seu cliente. É muito legal você falar isso e dar esses exemplos, vida real mesmo, de pintar o muro, de carro da pamonha, porque hoje a gente está vivendo um mundo que todo mundo acha que só existe propaganda no digital. E às vezes você precisa fazer uma propaganda com assessoria de noivas e, na verdade, a pessoa está lá fazendo, dando um tiro de canhão, contratando influenciadores e fazendo uma mega campanha na internet que pode ser que não vai dar os mesmos resultados do que se ela pegasse lá focado em alguém que ela sabe que está consumindo, o que precisa daquele produto que ela vende. E essa coisa do marketing digital tá virando meio que uma bolha, né, tem muita gente surfando essa onda e se dando muito bem, mas muita gente que quer surfar essa onda, mas que não tem, às vezes, um produto adequado para vender no digital, ou que não é o único canal possível, ou não seja o canal mais adequado. Como é que você vê a questão do digital Eu acho que a hoje? grande beleza do digital é a sua capacidade de medir tudo. Sim, uma Então, grande vantagem, né. como você consegue saber exatamente quantas pessoas abriram o e-mail, quantas pessoas clicaram no seu anúncio, quantas pessoas foram para o seu aplicativo, quantas pessoas compraram, isso te dá um conforto É. até de falar: "Ah, eu sei que se eu colocar mais dinheiro aqui vai voltar tanto". Em compensação, eu não sei direito se eu colocar aqui, se eu pintar tantos muros, o que volta. Uhum. Se eu colocar um carro de som, quanto volta. Eu não sei direito. Aqui eu sei. Então, essa é a grande vantagem do digital. É. Você consegue pegar os rastros das pessoas e consegue direcionar melhor. Agora, isso acabou virando um modelo aonde, então eu vou fazer aqui um anúncio que tem formato de um aviso de armazenamento cheio para enganar a pessoa, fazer ela clicar sem ela querer, obrigar ela a assistir um anúncio, porque eu estou pagando, ela vai ter que assistir o meu anúncio antes daquele vídeo no YouTube, de entupir a pessoa de e-mail e ir fazendo todas as continhas aqui para ver se está valendo a pena. E você está importunando a vida daquela pessoa. Ao passo em que se você tivesse entendendo quem é o seu cliente, e de repente você conseguiria um resultado muito melhor se você abordasse essa pessoa no mundo físico na hora certa, no lugar Uhum. certo.
trabalhei com comida. Comida fast food, restaurante. O que mais movimenta esse mercado? Quem é o principal cliente de uma praça de alimentação de um shopping? É uma pessoa que está no intervalo do trabalho. É lá um motoboy, um manicure, um lojista, um professor que está no intervalo do trabalho e vai ter que decidir o que comer. Como que essa pessoa decide? Ela decide quando ela está na rua. Então, deu ali meio-dia, 11h30, a pessoa começa: onde é que eu vou almoçar? Eu vou estar ali eu passo ali, eu tô com fome de quê? Eu tô me sentindo mais gordinho hoje, eu tô de regime, o meu ticket como é que tá? E ela começa a pensar. Esse é o momento de falar com essa pessoa. Qual é o ponto de contato? Será que funciona mais eu mandar um e-mail para ela, nesse horário? Ou será que funciona mais eu colocar um ponto de ônibus, um hambúrguer gigantão assim, que dá água na boca, bem no caminho que ela tá saindo da sua última reunião? Para a comida, funciona muito esse meio de contato. Só que eu Uhum. preciso tentar, de alguma maneira, medir isso também e ir acompanhando esses resultados. Eu vou colocar tudo no digital? Puxa, se eu Você fizer tá perdendo a isso, eu vou oportunidade. perder aquele ponto de contato que é importante. Coloca no digital também. Então Uhum. eu tenho que ir medindo, mas mais do que incentivar uma cultura de medir, eu queria incentivar uma cultura de entender o cliente. Sim. Vai ter coisa que eu não vou conseguir medir exatamente, mas tá óbvio que é neste momento que eu tenho que falar com o meu cliente. Uhum. É nessa hora que a pessoa pensa em vitamina, né? Costumo dar o exemplo. Tem gente que compra vitamina porque quer ir melhor no esporte. Tem gente que compra vitamina porque quer ficar com o cabelo mais bonito. Tem gente que compra vitamina porque quer ficar com a sensação de que tá cuidando da família. Tem gente que compra vitamina porque não tem tempo para ficar doente. Eu sou aquele tipo de cliente de vitamina que viaja muito. E que quando chega no avião, fecha a porta do avião, vem uma pessoa que tá do meu lado, tudo apertadinho os avião, né? E dá um espirro do meu lado aqui, eu falo: eu devia ter tomado vitamina. Se ali na hora alguém falasse de vitamina comigo, para Sim, esse tipo de cliente, a mídia no avião funcionaria muito bem. verdade. Agora, quem é o seu cliente? Qual é o melhor momento para E falar com como ele? você vai medir isso? Então tem coisas que não dá para medir, isso é importante, até os meus franqueados, todo mundo tem um pouco de técnico de futebol e de E de marqueteiro, marqueteiro. né, todo mundo. Então, às vezes a gente vem com uma ação diferente que não dá para medir do jeito que você mede um anúncio online, né, conforme o clique, a conversão, e aí tem sempre um franqueado ou outro, alguém que fala: "Não, isso aqui não funciona, não converte, não dá retorno", mas tem coisas que você não tem como medir e que, com certeza poderiam fazer muita diferença. Você estaria deixando dinheiro na mesa se você não fizesse. Quem tem loja até tem um pouco de mais de facilidade, né, Sandra? Porque, assim, você fala: não, vamos fazer por um tempo e vamos ver se as vendas das lojas aumentam. Ah, sim, Aí você tem uma métrica interessante já para ver. tem. Agora, Mas pode ser subjetivo, porque você não sabe de onde está vindo, se é da influenciadora tal, se é daquele, do ponto de contato lá do ponto de ônibus, você não sabe de onde está vindo. minha dica, tá? Exatamente. Como marqueteiro, se eu fosse você, o que eu faria? Eu não sei de quanto em quanto tempo as pessoas compram a sua categoria, tá? As pessoas compram calcinha todo mês? Imagino que não. Não, 3 a 4 vezes por ano. 3 a 4 vezes por ano. Para fazer um teste assim, o que a teoria diz? Você precisa ter pelo menos ali 2 a 3 ciclos de compra, Hum, tá? Então, se o seu ciclo de compra demora 2 meses, então eu te falaria: olha, você quer saber se fazer ponto de ônibus funciona para você? Faz ponto de ônibus numa cidade por 6 meses. Só nessa cidade. E compara os resultados dessa cidade com uma cidade que você não fez. Todo o resto você mantém igual. uhum. Então você deu 2 a 3 chances para o seu cliente comprar. Você fala: ah, eu vou colocar uma semana de outdoor, vamos ver o que acontece. Cara, ele só Não dá compra a para calcinha medir. a cada 2 meses. Nessa semana não vai acontecer nada. Então você precisa fazer por um tempo e aí você vai chegar a uma conclusão se mexeu alguma coisa ou não. Isso é o mais perto que você vai conseguir chegar dos números para esse canal. Sim, Agora, quem tem uma indústria, pense quem vende geladeira, que a pessoa compra a cada 10 anos. Pô, fazer esse é teste difícil. é muito mais difícil do que É. para você. E João, dá para fazer propaganda, marketing de qualquer coisa? Dá. Dá. Dá para fazer. Olha, o pessoal fala: não, o que eu acho que é o marketing mais difícil, tá? Primeiro, marketing de produto que eu não vejo o benefício. Esse para mim é muito difícil. Por exemplo, vitamina, anti-rugas, seguro, muito difícil. Você não vê o resultado na hora, né, você tem que acreditar, é como se fosse acreditar numa seita.
Eu sou a Ah, louca da vitamina, tá, eu tomo 16 vitaminas todos os dias. eu acredito também, mas é difícil fazer marketing de vitamina, porque isso a pessoa como que eu vou fazer a pessoa acreditar? O anti-rugas, não, passa que vai funcionar. Eu passo, não vejo na hora, né. Seguro, tem que ficar falando de coisa chata, vai que acontece um acidente, difícil. Esse é o Verdade. marketing difícil. Que a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Sim. Outro marketing muito difícil, marketing de produtos que não tem muita diferença, de commodities. Vai fazer marketing de copinho de plástico, de guardanapo, fazer marketing de aço, fazer marketing Que não de tem um diferencial, né. muito difícil. Uhum. Fazer marketing de genérico, o pessoal da CIMED merece muitos parabéns, Muitos porque prêmios, o sim. genérico, eles Uhum. conseguem fazer com que as pessoas queiram o genérico deles. Agora, é um marketing difícil de fazer. Em compensação, se a CIMED conseguiu, ou se o melão da Redinha conseguiu, eu acho que qualquer um consegue fazer. É verdade. Outro marketing muito difícil é fazer marketing para um público que muda o tempo todo. Então, trabalhar com fralda, por exemplo, de bebê, Hum. eu acho bem difícil, porque ela usa a fralda há 2, 3 anos e você faz todo um esforço, ela só tem 30 compras do seu produto e depois ela some. Aí você precisa convencer tudo de novo. Esses para mim são os marketings mais difíceis, tá? Aham. Não, João, o meu produto, eu trabalho no mercado financeiro, é muito difícil. Dá para fazer. Não, eu trabalho com harmonização facial. Dá para fazer. Eu Uhum. trabalho com o meu cliente, cara, eu falo com um público, assim, da construção civil. Dá para fazer. Tudo Sim. dá. E cada mercado tem os seus macetes, né. É. O da harmonização facial, bom, eu não sou adepta, mas você pode vender um antes e depois, né, tem muitos jeitos de vender. Os diferenciais é fácil de você encontrar, porque você conversa com o cliente, você descobre. Não, dá para fazer, realmente, Você vai precisar de um toque de criatividade e de muita sensibilidade. é verdade. João, e, você, teve, ao longo da tua trajetória, muitos cases de sucesso. No MEC, eu assisti tua palestra, eu vi que você cita alguns aprendizados, né, 4 ou Uhum. 5 aprendizados que você teve. Dá uma pincelada geral aqui para o pessoal que não teve acesso à tua palestra ainda, Vamos lá. Eu tenho esse teaser. várias narrativas, tá? Então, Sim. aquele dia eu falei 5 lições que eu tive no Mac, o dia que você assistiu, e uma delas foi que o McDonald's não precisa ser a marca que mais entende de hambúrguer do mundo. Descobri isso quando a gente estava sendo muito confrontado ali por concorrentes e que entender muito de hambúrguer não resolve um problema desse. O que resolve um problema desse é entender muito de quem come hambúrguer. É isso que resolve. Sim. Então, quem está assistindo a gente aí, de repente, tem aí uma marca de alguma coisa e se incomoda muito, né? Puxa, eu tenho aqui uma loja de churros e abre do meu lado alguém que vende churros. Tem uma loja aqui de material de construção, abre do meu lado uma loja de material de construção, isso sobe o sangue, né? Uhum. Pô, podia, você vai lá brigar com o shopping, vai lá tal. E é verdade que incomoda. Mas, por outro lado, a resposta para você conseguir sair desse dilema é o que que aqui tem que ninguém mais tem. E isso é uma resposta que você tira entendendo o seu cliente. Se você for esperto, esperta, provavelmente o que vai acontecer é que ali na frente vai ter um monte de gente que precisa dessa categoria. Uhum. E você vai movimentar um mercado ali, tendo outras opções perto de você. Mas você precisa ter algo para um grupo de pessoas que ninguém mais tem igual. Então, quando o Mac começa a falar de fome de Mac, quando o Mac vai lá e começa a colocar coisas para deixar a experiência ainda mais fácil, é porque ele está sabendo que ele não tem hambúrguer grelhado no fogo como churrasco, ele não é uma marca tão zoeira, ele não tem a maior rede de restaurantes do Brasil. O Subway, por exemplo, tem mais lojas até do que o Mac. Ele não é o que tem mais opções no cardápio. Ele não é o mais barato, mas ele é o único que tem gostinho de Mac, é o único que é muito fácil e é o único que tem esse crédito emocional Uhum. do Mac, de Uhum. você ter ido quando era criança, Sim. de ter uma relação diferente ali. É isso que o Mac faz que ninguém mais faz, só que entender isso veio a partir do entendimento do cliente. Agora, Entender quem do quiser cliente. saber os outros pontos aí vai ter que Vai ter que assistir assistir a lá, vai ter que palestra me do João. seguir. É isso aí. Mas, ó, pra vocês terem um gostinho, porque achei uma palestra, assim, muito impactante e Legal. realmente me fez rever muitos conceitos, até na minha própria empresa. Então Obrigado. foi muito bacana. E, João, tem um movimento, você falou da CIMED, e você tem lá o João Adib e a Carla como empresários e influenciadores da própria empresa deles.
eu também fiz esse movimento Sim. vencendo uma timidez, uma superação minha pessoal, de me mostrar mais e tô aqui fazendo podcasts e gravando com pessoas importantes que nem você, mas é para mim sempre um desafio, mas eu vejo como um movimento importante, eh, não só de quem tem uma empresa, mas de quem quer se destacar Uhum. enquanto profissional. Se você está no mercado de trabalho, não importa se você tem um CNPJ ou não, eu acho que você tinha que produzir conteúdos para a internet para mostrar o que você faz. É Uhum. um jeito de se marketear, mas de marketear o que você vende. Como é que você vê esse movimento e você acha que é fundamental hoje para todo mundo? Vamos lá, eu acho que tem 2 aspectos aí. Primeiro você falou a sua exposição, traz um benefício para você, como pessoa primeiro, de você, ganhar uma autoridade, de você ser reconhecida, de você, ter pessoas que você acaba influenciando, tá. Então se você quer construir isso para você, quanto mais você se expõe da forma certa, Sim. maior chance você tem de conseguir fazer isso, é verdade. Nesse sentido de compartilhar, né, porque a É, exposição não é boa, quer dizer, a exposição por si, né, eu preferia muito bem ficar aqui nos é meus verdade. bastidores, mas, o benefício é muito melhor, é muito mais Expor suas gratificante, né, ideias, de né. expor, de poder ajudar alguém, de trazer um insight, do que se eu ficar quietinha na minha. Expor as suas ideias aumenta a chance de que essas ideias causem um impacto maior, Sim. né. E isso acaba reverberando para você como uma autoridade sua, um Uhum. reconhecimento seu, então é verdade isso. O outro lado, quando você falou ir para sua marca e para os seus produtos, aí eu acho muito interessante o movimento que está acontecendo. Vem aí uma geração de clientes que é um pouco diferente com isso. Então, a minha geração está acostumada a ver garotos propaganda, embaixadores, celebridades que recomendam um produto, às vezes até fundadores, donos que falam bem das suas empresas, como dando a cara do que é a sua empresa. Uhum. Mas fazem isso de uma maneira muito comercial. É isso que a gente está acostumado. Chega aí uma geração de clientes que quer se relacionar com as empresas e com as marcas como se fossem seus amigos Uhum. e não como se fossem corporações. Uhum. Não é só que eles gostam de ver, donos e donas de empresa falando sobre os seus negócios, porque eles querem aprender com mais profundidade, eles querem, eh, entender o informativo de quem fez, mas eles querem ver: "Espera aí, deixa eu ver se eu gosto da Sandra. Deixa eu ver se bate aqui com o Caíto Maia. Deixa eu ver se a Luísa Helena me conquista". Uhum. Porque eu quero comprar de gente que eu me identifico. Sim. Eu quero, dar uma moral aqui para alguém que se importa com o que eu me importo. Eu quero seguir gente que valoriza o que eu valorizo. Eu quero saber quem eu vou cobrar se não tiver legal. Eu quero que seja mais verdadeiro, eu quero que seja mais humano, eu quero que Uhum. seja mais autêntico. Então, vem uma geração de clientes que é mais assim, que prefere comprar de marcas que se comportam mais assim. Isso não significa que toda empreendedora, todo empreendedor precisa aparecer. Se você quiser, se você gostar, se você treinando perceber que é autêntico, que é um negócio que te faz bem, faça, que eu acho que vai ser muito legal para o seu negócio. Agora, se você tem muita dificuldade, se para você é um peso, se eu não gosto, se não, eu acho que você tem outras formas também de fazer isso. Você pode fazer a sua marca ser mais humana, mesmo sem ter uma cara ali. McDonald's não põe o Ronald McDonald para falar, Uhum. mas quando ele vira Mac, ele fala: "Olha, eu tenho um apelido", é como se fosse um amigo. Criou uma proximidade, uma é verdade. Você humaniza, Uhum. mesmo sem ter um bonequinho, tá. Então tem marca que coloca um avatar, tem marca que, coloca uma família, tem marca que coloca um garoto propaganda, tem marca que tem os donos lá aparecendo. É verdade que é mais fácil assim, mas não é o único caminho. Uhum. Você pode colocar os seus colaboradores, você pode contar histórias de clientes, você está humanizando. E isso Uhum. funciona também. Então, a dica não é apareça mais. A dica é construa relações mais verdadeiras e mais humanas, que pareçam menos uma empresa apresentando um produto e falando de preço e pareça mais um amigo ajudando. Imagina que você tivesse uma marca de roupa e você cria um WhatsApp da sua marca de roupa. Eu acho
que em breve a gente vai ser assim. Puxa, esse sábado tem uma festa, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou puxar uma conversa aqui com aquela marca de roupa e perguntar, e aí? Que roupa que você acha que eu tenho que usar? E sabe o que vai acontecer? Essa marca vai te falar pra você usar uma roupa de um concorrente. É uma amiga, não é uma marca. É verdade. Fala, ó, que legal, verdade. Ela me deu essa dica aqui e eu vou usar essa roupa. Só que ela ganhou muitos pontos com você. Ela é sua amiga. Ela Uhum. não vai, ô, me fala aí que roupa eu tenho que usar. Ela, respondemos só de tal a tal hora. Se não for sobre um cupom de desconto, não respondemos. Reclamações não é aqui, você tem que mandar um e-mail para não ser. Uma amiga não Não faria isso, conecta. entende? É. Então, é uma amiga. Trate a sua marca mais assim. O que você faz com as pessoas que mandam mensagem lá pro Instagram da sua marca? As pessoas que mandam e-mail, as pessoas que comentam no post. Que tipo de post você faz? Olha o Instagram da Nike, que é a marca mais seguida do mundo. @Nike tem muito mais gotas de suor, histórias de pessoas, do que imagens de produto e preço. Uhum. Estão lá fazendo amizade. É. Então, isso tem funcionado cada vez mais. Eu gosto mais da Hope por sua causa. Eu gosto mais da CIMED por causa do João. Eu gosto mais da Chili Beans por causa do Caíto. E não é só donos e donas, né? Falei de funcionários, tal. Veja, eu não fui dono de nada. E todo mundo Mas eu gostava fui o do Mac João por do tua Mac causa. um É. tempinho. Tem um pessoalzinho que começou a gostar mais do Mac por causa disso. E eu sigo, por exemplo, perfil de redes sociais de um comissário de bordo da United, que é super divertido, um brasileiro, que vai contando história. Me dá mais vontade de voar na United por causa dele. Sim. Eu acho que vai ter um frentista de um posto de gasolina que vai fazer um TikTok lá super legal. E eu vou falar, da próxima vez que eu vou abastecer nesse posto aí, nem é o dele, mas é da mesma marca, porque eu gosto tanto das histórias que ele conta lá, que eu quero abastecer nesse posto. Fica mais humano, né? Adorei, adorei essa visão, essa definição. E eu acho que é bem isso, tudo que é genuíno conecta as pessoas. Quando é tudo muito o corporativo, aquilo que é fabricado, que é muito assim objetivo, que não tem um interesse real, assim, uma sinergia dos valores, do propósito, mesmo que você não seja perfeito, porque ninguém é perfeito, Sim. é, eu acho que é isso que conecta as pessoas. Inclusive, como ninguém é perfeito, quando você humaniza a sua marca, isso dá mais chance até de errar. Só que É, quando você errar, vai lá e se desculpa, como uma pessoa sim, faria, sim, como um amigo faria. Vai lá e conserta, é, né? verdade. Porque eu sei que tem uma questão. Já trabalhei empresas grandes também. Quando você pede desculpa, aí você pode estar assumindo a culpa. Aí isso te Uhum. dá a chance de você tomar um processo. Isso dá. Eu sei disso. Mas você vai precisar achar um jeito de fazer para que o cliente sinta que você lamentou, que você se importou com ele e você tentou resolver as coisas, sabe? Faz uma diferença brutal. João, conversar com você é sempre uma inspiração. Saiu cheio de ideias, já dá vontade de anotar um monte de ações, assim, que eu já estou programando fazer. Tem uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados que vêm aqui em casa, que é para você me contar alguma coisa da tua intimidade. Bom, você é casado, tem 2 filhos lindos. Quem é o João em casa, na intimidade? Eu sou um cara de fé. Sou casado com a Nathalie. Somos pais do Matheus e da Júlia, 11 anos e 8 aninhos. Que mais? Eu sou, assim, um cara que gosta muito de internet, de novidade e que foi aprendendo com o tempo que ser sensível vale a pena. Muito bonita a definição. E é mesmo, assim, a gente se conhece há pouco tempo, mas já dá para ver que você é aquela pessoa positiva, sempre com o astral lá em cima e que se importa realmente com o próximo. Todos os pontos de contato aí que a gente já teve, eu percebi isso. E é aquilo, né? Quando é genuíno, a gente percebe e a gente conecta Sabe o que eu acho, Sandra? Eu sei que você é uma pessoa de fé também. também. Às vezes eu fico com a sensação assim, como se Deus tivesse dado um presente pra gente. Um ingresso pra um passeio chamado vida. Falando, olha, 80 verões. Um grande amigo meu diz isso, Piangers. Sim. 80 verões, João. Para uns vai ser mais verões, para outros vai ser menos. Uns vão ter mais dias de sol nesses verões, outros vão ter mais dias de chuva. Mas não é uma competição, não é uma comparação. Puxa, tô vendo a sua casa aqui. Cheguei assim e falei, nossa, que casa bonita. Uhum.
Mas eu não olho aqui e falo: "Não, eu não queria que essa casa fosse dela, eu queria que essa casa fosse minha". Não, eu fico feliz de estar aqui, porque eu falo: "Olha que casa legal". Eu chego na minha casa, também é legal do jeito dela, e tudo bem, não é uma competição, não é uma comparação, e a vida não é uma competição. A vida é assim um presente. 80 verões, aproveita, toma, vai lá. Eu acho que a gente vai chegar lá no finzinho e a gente vai olhar para trás desses 80 verões, e o que eu queria mais ver nesses 80 verões, não é assim: "Nossa, olha quanto que eu faturei, olha quantos dígitos, olha o que tem na minha conta, olha tem", eu quero, tá. Eu ainda quero ter uma casa assim um dia. Eu quero poder fazer viagens legais, eu quero, conquistas também. Mas tem uma coisa que eu quero mais ainda do que isso. Eu quero chegar lá e eu quero olhar para trás e ver um monte de gente que passou perto de mim ao longo da carreira, ao longo da vida e que falou assim: "Olha, aquele negócio que você me vendeu lá melhorou minha vida, hein. Aquele conselho que você me deu fez uma diferença. Aquela bronca que você me deu, deixa eu te falar, João, fez muita diferença. João, você me demitiu, João. Mas se eu tivesse que escolher um jeito para ser demitido, eu queria escolher o jeito que você me demitiu". São essas coisas que eu queria acumular ao longo desses 80 verões, para chegar lá no fim e ouvir esses depoimentos. Então, que o nosso trabalho seja um lugar onde a gente planta essas sementes, onde a gente tenta, né, porque eu também erro pra caramba, mas onde a gente tenta colher essas coisas e aproveitar esse presentão de Deus assim. A vida é uma só, vamos fazer ela valer a pena. Vamos. Que bonito. Gente, que inspiração esse podcast, essa conversa, esse papo íntimo. João, foi demais. Muito obrigada pela generosidade. Você sempre supera todas as expectativas. Quem não segue o João ainda, arroba João, fala Fala João João Branco. Branco. Aham. Fala João. Por que eu falo João Branco? É porque alguém já pegou o João Branco numa rede, o Ah, outro em tá. outra, aí fica: "Não, no Instagram é não sei o quê, no YouTube é não sei o quê, no LinkedIn é não sei o quê". Não, eu fui lá e falei: "Eu preciso fazer um que é igual em tudo", marqueteiro, né, precisamos Marqueteiro ter criou uma marca, consistência. tem consistência, Fala João Branco. unificou. Fala João Branco. Aham. Acompanhe porque os conteúdos dele são sensacionais. Tenho certeza que você vai gostar. E se você gostou desse episódio, não deixa de dar o seu like, compartilha com aquelas pessoas que você gosta, que você sabe que vão aproveitar esses grandes insights que ele trouxe aqui pra gente hoje. E até o próximo Papo Íntimo.